daqui da terra indígena. As meninas Uau! cantaram a música indígena, foi um show. Perfeito. Então, estamos no ar. Eu quero primeiro agradecer as mulheres que se envolveram para que a gente possa fazer esta live. Agradecer as convidadas, a Edilene, a Matsuane, a Adriana Ramos, Matsuane Chanenawa. Isso, Chanenawa. Depois você vai falar por que Chanenawa, vai explicar para nós aqui, ok? Tá bom. Estamos começando essa live, houve uma mobilização grande das associadas da Cantra, porque nós ficamos sabendo que as companheiras tinham problema de conexão e de crédito nos celulares, então até agora a gente estava tentando colocar crédito, não conseguíamos, uma transferiu dinheiro, mas também não, parece que não entra hoje, então umas 5 ou 6 associadas da instituição, eu joguei lá no grupo, e elas se mobilizaram para contribuir. Então, agradecer a Yara, a Yasmin, a Wanda, agradecer a Lu, que é apoio de todas as lives, ela quem se comunica, é quem me escuta, dizer que não está horrível, não como é que vai ser. A Nath, a Natália, que é da comunicação, nossa estagiária de comunicação, faz todas as artes e tudo. A Maiane, falando da equipe da Cantra, né, cada uma está no canto, que também aqui no Rio tem muita dificuldade de conexão, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, mas estamos todas aqui, vamos lá, não vamos demorar muito. Essas 3 mulheres aqui, primeiro, a gente sempre começa se solidarizando com os familiares, as familiares que perderam seus entes queridos, suas pessoas, cada pessoa que morre tem uma história pela Covid-19 ou por outra razão, mas a Covid-19 é quem mais está matando. Então, o vírus não é uma gripezinha, não é nada disso, são já ultrapassou 115 mil pessoas morrendo. Todo dia agora eu escuto que alguém, ou a mãe de alguém conhecido, a mãe de um parente está morrendo, a mãe. Aí eu disse assim, meu Deus, está chegando aqui então, a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o sobrinho, o primo. Nas aldeias, né? Sei que vocês vão falar. Então, toda a nossa solidariedade. E o ideal é que ninguém conseguisse largar a mão de ninguém, mas essa história não é tão real, né? O país está aí devastado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma live de coragem e resistência no Dia Internacional, que se comemora o Dia da Mulher Indígena internacionalmente. Então, Edilene, fale para nós aqui, para você, o que é ser uma mulher indígena, o que você faz, o que você traz aqui de esperança e de conhecimento para nós sobre as mulheres indígenas. Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, por estar pela segunda vez tentando, e acho que agora vai dar certo para estar com vocês, né? E ontem foi o dia do biólogo, que é a minha profissão que eu amo, né? Que foi o que me fez, apesar de ser filha de indígena, eu não fui criada na terra indígena, mas em 2013, por conta da minha profissão, e vim para a terra indígena, me casei com Xanenawa e, devido à minha profissão, fiquei 1 ano aqui e fui adotada, né, pelo povo Xanenawa. E a Pajé das Ervas me batizou assim que ela me viu, pelo nome de Pacacuru. E Pacacuru, o significado dela na língua indígena significa resistência. E aí, só com o tempo que eu vim entender por que ela disse para mim que eu era para ser o nome da bisavó dela, que ela chamava de mãe, né? Ela já é falecida. E depois disso, em 2018, eu fui eleita aqui também para poder trabalhar com empoderamento de mulher indígena.
E a gente está aí nessa caminhada. E aí eu digo sempre assim, que comigo eu trago muitas vozes. Por quê? Porque eu trabalho com 18 povos. E esses 18 povos, eu não consigo dar conta de todos com 100%, mas eu me esforço, independente de estar aqui, ou estar em Rio Branco, ou estar em Boca do Acre, ou estar em Extrema, que é as regiões que a gente trabalha, e a gente se esforça para poder estar. E cada dia eu digo o seguinte, que apesar de ser professora, eu aprendo muito mais do que ensino, né, junto com as mulheres indígenas, porque eu não tinha tido até os meus 21 anos contato com a minha família materna, que é a família da minha mãe. E passei muito preconceito, né, morando na cidade por ser indígena. E depois, quando eu cheguei na terra indígena, eu percebi que aquilo tudo era simplesmente colonizador, né? Porque não é nada, foi tudo desconstruído na minha mente depois que eu pisei no território indígena, entendeu? Dizia que eu dormia muito porque eu era preguiçosa, entendeu? Porque índio é preguiçoso, e assim vai. E quando eu cheguei na terra indígena, eu percebi que as pessoas acordam muito cedo e que o fato de gostar de dormir não tinha nada a ver com ser indígena ou não indígena. E, assim, o que eu trago de esperança? Me vesti de verde, né, hoje, porque verde é esperança, e eu tô no lugar verde, olha só. A margem do rio, né, cheio de árvore. Então, isso aqui é muita esperança. Por quê? Porque aqui as crianças desde cedo começam a acompanhar os pais, as mães, para poder plantar, para poder colher. E depois que eu e meu esposo pegamos Covid, então a única coisa que a gente conseguimos sair vivo do Covid, a única coisa que a gente pensou é o quê? Vamos para a aldeia, para a gente poder plantar, produzir e aproveitar a nossa vida ao máximo. Então, não tem mais esperança do que isso. E meu neto ontem fez 6 meses e, assim, para mim não tem coisa melhor, né? De ser mãe, de ser avó, de ser esposa e de estar sempre tentando ajudar as mulheres no que eu posso. Por exemplo, semana passada a gente estava na luta porque a Arani e a Matiane estavam fazendo a prova do mestrado. Nossa. E aí fomos estudar juntas para poder juntas entrarmos, entendeu? Dentro da universidade, para poder ter mais uma especialização e ocupar, né, o nosso lugar de direito, porque se nós não conseguimos estudar, a gente não consegue ocupar o nosso espaço dentro da sociedade, porque para o não indígena o que vale é o diploma, né? Apesar de que para nós o diploma é importante, mas não tanto quanto, porque a gente tem muito sábio que, mesmo não sabendo ler, mas são os doutores da medicina, que foi o que nos manteve viva. A maioria daqui pegaram Covid e com as medicina conseguiram, somente 3 pessoas foram para internado. O meu esposo foi, eu não fui. Mas por quê? Porque fiquei tomando o chá que foi daqui para minha casa em Rio Branco. E eu acho que por enquanto é isso. De repente, se surgir mais alguma pergunta, eu posso contribuir mais um pouco. Ok, vou já perguntar. Vamos passar aqui para Matsuane Chanenawa. Isso, pode repetir depois, porque é para aprender mesmo. Uhum. Fale aí de você, como é que está essa sua luta aí, como vocês estão enfrentando a Covid aí na aldeia, se tem tido muitos casos, como é que isso afeta a vocês aí? Quero dar boa tarde a todos e agradecer pela oportunidade que vocês nos concedeu. E também a Edilene. Graças a ela, nós estamos tendo essa oportunidade aqui na aldeia para fazer parte desse empoderamento feminino. Agradecer muito mesmo para estar abrindo a oportunidade aqui para nós dentro da aldeia. Moro aqui na aldeia Morada Nova. Como fez a pergunta antes, significa Matiani, Xanunauá. Matiani significa uma pessoa fria. Xanunauá é o povo do pássaro azul,
que é o nome do nosso povo, Xanã, é um pássaro azul. Aí Matiane significa uma pessoa fria. Esse foi o nome que a minha avó me deu, que me batizou. Sou professora aqui da aldeia e artesã aqui da aldeia também. Assim, aí, como tá falando do nosso da Covid aqui dentro da aldeia, mais de 90% foram afetados aqui. Infelizmente, eu perdi meu avô para a Covid. Ontem, dia 3, fez um mês que perdemos um ancião, sabe? Uma biblioteca viva, perdimos ele, porque ele também nos ensinava as ervas medicinal, as comidas tradicionais, falava com nós. Então, perdimos uma biblioteca viva para a Covid. Mas estamos na luta. Continuar lutando, continuar reivindicando pela resistência, pelos nossos direitos, ocupar nossos espaços. Como, deixa eu ver, fui para Rio Branco segunda-feira, para poder ingressar no mestrado, para poder conquistar mais espaço, lutar pelo meu povo. Porque isso, se alguém conseguir entrar lá também, várias pessoas vão conseguir. Então, assim, junto com vocês também, nós estamos aqui para aprender com vocês. Agora que eu estou entrando nesse ramo de empoderamento feminino, mas com o passar do tempo, vou estar aprendendo cada vez mais com vocês e vocês comigo. Se puder ajudar vocês, estou aqui. E agradeço. Se tiver mais algumas perguntas, estou aqui à disposição. Tá bom, obrigada. Agora vamos falar com a Adriana, e depois eu vou ler aqui, as mulheres estão mandando aqui várias mensagens. Adriana Ramos é companheira de militância, ela foi diretora junto comigo da ABONG, Associação Brasileira de ONG, e também eu queria dizer que como é que nós nos conhecemos aqui. A Edilene Matsuani, há pouco tempo, a Cantra, em julho, fez um encontro com mulheres, lideranças e o marco regulatório, já online, e durante 3 encontros. E, a partir daí, não nos largamos mais, estamos sempre atrás delas para trazer conhecimento, ainda mais aqui na região sudeste, é tudo muito sem informação em relação à população indígena, embora eu more bem próximo de um local que moram indígenas que foram retirados da aldeia Maracanã. Então, botaram aqui em Minha Casa Minha Vida acho que mais de 20 famílias indígenas. Adriana, fale aí de você, fale do que você faz, fale do trabalho do ISA, o que você acha desse empoderamento e do empoderamento das mulheres indígenas. A gente está no dia de hoje, a Cantra é a primeira vez que sempre a gente faz um card sobre as mulheres indígenas no dia 5, mas não trazendo assim ao vivo, vendo tanta planta, o rio, chega a dar vontade de ir lá, né? Adriana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Fale aí um pouco. Eu que agradeço, Eleutéria, boa tarde a todo mundo que está assistindo, boa tarde, Edilene, Matiane. Eleutéria, eu te entendo, porque quando a gente conhece essas mulheres indígenas incríveis, com quem a gente aprende muito, a gente não quer mais sair de perto e deixar de estar ali convivendo e aprendendo constantemente, né? Sentindo essa... Adriana? Falando, e eu me lembrei disso, a gente quando aprende na escola, né, uma boa parte da ignorância do brasileiro sobre a questão indígena é que a gente aprende na escola, primeiro que os índios estavam no passado do Brasil, mas muitas vezes agora é que está começando a melhorar isso, né, de se aprender sobre o presente. E aí, quando se fala genericamente, tem sempre aquela ideia de dizer, né, como acontece na nossa sociedade, Eleutéria é uma das pessoas que mais me ensinou sobre feminismo, sabe muito mais do que eu, né? Os homens vão caçar, os homens são sempre retratados como aqueles que fazem as coisas heróicas, né? E as mulheres que cuidam da casa como se esse fosse um trabalho de menor esforço, né? De menor importância.
E quando a gente, né, vai, como eu tive pelo meu trabalho no Instituto Socioambiental, a oportunidade de visitar várias comunidades, de conhecer, de ver o trabalho dessas mulheres, né, o cuidado com as crianças, a forma como a estrutura da comunidade depende de como as mulheres interagem, né, como elas compartilham, né, toda a vida na comunidade, o esforço que elas fazem na roça, o trabalho duro que elas fazem, né? E agora, mais recentemente, poder acompanhar esse processo primeiro, essa ascensão do movimento indígena feminino para o âmbito nacional, porque a gente sabe da força das mulheres e da importância delas, né, nas suas comunidades, mas essa presença agora no debate sobre a questão indígena, nos debates que a questão indígena tem uma presença importante, como é o caso, por exemplo, do trabalho, né, que a gente faz, que tem muito a ver com o debate sobre mudanças climáticas, sobre conservação da floresta, e a gente vê a diferença dessas mulheres, né, se colocando nesse universo, como a visão que elas trazem, assim como, né, todo o debate que a gente tem, né, de tudo aquilo que a gente hoje está, de uma certa forma, consertando uma visão fundamentalmente masculina que o mundo, né, assumiu. E é muito, muito importante, assim, poder, e muito satisfatório poder acompanhar esse processo, dessa força que as mulheres trazem para esse debate. Eu tenho tido a oportunidade aqui em Brasília, a Universidade de Brasília é uma das universidades, né, que tem recebido indígenas, e tenho tido a oportunidade de acompanhar vários dos grupos que vêm para cá para estudar, e a gente vê o desafio que essas mulheres, né, assumem, a dificuldade que é estar no ambiente da universidade, muitas vezes tendo que deixar os filhos com os familiares para poder, né, seguir. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui conversando com a Edilene e com a Matsiani, para elas poderem falar um pouco disso também, né, da importância que é ocupar esses lugares, mas também do grande desafio, das dificuldades, né, que, sendo mulher, vocês acabam tendo que enfrentar, né, para poder cumprir esse papel, dar esse salto, mas que é uma coisa que tem feito muito a diferença, eu acho, no debate geral e no conhecimento da sociedade brasileira sobre a questão indígena. Eu acho que nos últimos anos tem um esforço que é um esforço do movimento nacional, que inclui homens e mulheres, né, de botar, demonstrar mais claramente para a sociedade brasileira quem são os povos indígenas do Brasil, mas o papel das mulheres é um papel central. E lembrar aqui que no ano passado, né, antes dessa pandemia que nos traz essa tristeza tão grande de perder tantas pessoas, tantos anciões, pessoas importantes para os povos indígenas, mas ano passado nós estávamos aqui em Brasília nessa época, né, na primeira Marcha da Mulher Indígena, um evento incrível que reuniu toda essa força e reafirmou a presença das mulheres. Então eu espero que hoje é muito bom poder estar com vocês aqui, né, nessa nosso mini ato aqui entre nós, reforçando essa importância, e eu espero que no ano que vem a gente possa estar de novo aqui em Brasília e que a gente possa se encontrar pessoalmente, porque é desses encontros, né, que a gente produz uma energia que emana e que sobra para as pessoas, porque todos nós estamos precisando de energias positivas, dessa inspiração do cuidado para transformar a nossa sociedade. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Adriana. Obrigada. Deixa eu falar aqui. A Bia Carvalho também já esteve aqui com a gente, é uma jovem incrível aqui da Baixada Fluminense. Só mulheres fortes na live, muita resistência. A Lu, que é a Lucilane, nossa, mulheres potentes, viva a resistência das mulheres indígenas. Eurilinda Figueiredo Guarani Caiacoá. Salve Guerreiras, esteve aqui também na live, em outro momento com a gente, também estava lá no curso. Silvani Suzano, boa tarde, é da Associação de Mulheres de Itaguaí RJ, amigas, guerreiras, presente, mulheres empoderadas e proativas. Ana Paula, também das amigas de Itaguaí, uma parceira nossa, que maravilhosa. Não, parabéns, Ana Paula, lá
pelo Centro de Atendimento inaugurado em Itaguaí. Eu sei que tem um esforço grande de vocês, mulheres, das mulheres de Itaguaí, né, para que tenha esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Ana Paula Salles, de novo, Viva as Mulheres Guerreiras Indígenas, mais as legítimas donas da terra Brasilis, desses Brasis, né? Silvani Suzano, eu sou descendente indígena, afro e portuguesa. Indígenas somos resistência, negras somos resistência, mulheres somos resistência. E a Lu, parabéns, mulheres. Bom, dando continuidade ao à nossa live, agora nós vamos passar para essa segunda parte que vocês já introduziram, mas assim, quais são os maiores desafios que a mulher indígena, claro, o povo indígena em geral, mas a gente quer conhecer um pouco mais, trazer aqui essas lives da Cantra, depois fica no YouTube. Para vocês terem uma ideia, tem assim 200, 300, 500 pessoas que chegam a visualizar. Então, nós temos uma compreensão aqui de que tudo é aprendizado, né? Então, depois Sim. nós vamos colocar lá e muita gente vai ter curiosidade que acompanha a nossa página ou que conhece o trabalho da Cantra, vai querer ver. Então, quais são os desafios que vocês encontram para conciliar a estudar, a sair da aldeia, não é nem conciliar, né? Você sai da aldeia, você vai enfrentar outro universo. O que mais, ou quais são os desafios? Vocês não são brincadeira, vocês já estão desafiando o mestrado. Então, vocês estão querendo ir longe, né? Longe. Embora, como a Matsuane falou, e eu acho que a Helene também, o aprendizado das pessoas não se aprende na faculdade. A vida nos ensina. Mesmo não sabendo ler, isso não quer dizer que a pessoa não leia a realidade, né? Ela percebe, ela vivencia, ela cria a sua sabedoria. E não tem algo mais danoso para a vida da humanidade, eu acho que para a população indígena, e para quem diz que não é indígena, que não tem sangue indígena, como se fosse possível no Brasil isso, quais são esses desafios? Como que é também ser criada fora da aldeia e depois voltar a ser aldeada? E você, Matsemi, quais são os desafios aí que você encontra, que você encontrou na universidade e agora vai estar tentando entrar no mestrado? E diga para a gente, você se formou em quê? Você é professora, dá aula a quantas crianças? Como que são essas crianças? São indígenas e elas querem o quê? Ficar na aldeia, querem sair? Como que são esses desafios, gente, das crianças? Porque não é igual, mas tem questões que nos juntam. Tem filho, quem cuida na aldeia, como que é? Tem creche? Como que é o nome do lugar que ficam as crianças enquanto as mulheres vão caçar, por exemplo? E vocês caçam. Então, eu estou aqui desafiando vocês a falarem aqui nesse encontro. Como que vocês superam esses desafios? Eu posso falar primeiro? Pode. Então, assim, eu formei ano passado em pedagogia, eu sou pedagoga. Assim, para mim, desde pequena, eu sempre morei com meus avós. E eles tinham aquele pensamento que foram colonizados pelos brancos, que a educação indígena não tinha valor. Então, desde pequena, ela me colocou na cidade. Eu fiz o pré-escola aqui na aldeia mesmo. Então, mesmo assim, com esse pensamento, eu já fui alfabetizada daqui da aldeia lá para a cidade, já fui alfabetizada. Então, chegando lá, sofri preconceito. Quando pequeno, sofri preconceito, que os meus colegas não queriam falar comigo. Mas mesmo assim, eu não fui, desde pequeno, fui de baixar a cabeça, eu me mantive forte lá. Então, eu frequentei até o ensino médio lá na cidade. Com o passar do tempo que veio a escola, veio ter um ensino médio aqui na escola.
Antes só tinha do primeiro ao quinto ano. Aí depois veio do sexto ao nono, e aqui já tem o ensino médio. Então, quando veio surgir o ensino médio, eu já tinha me formado já na cidade. Então, fiz a graduação também lá, fiz em Feijó também. Então, contando um pouco da faculdade, sofri um pouco por questão que quando eu fui fazer a faculdade, eu estava com um bebê de 11 meses. Então, daqui para a aldeia, tinha que ir e voltar para a aldeia e para a cidade, porque não tinha condições de eu ficar na cidade para me manter lá. Tinha que pagar apartamento, tinha que comer, então eu não tinha essas condições. Então, eu tinha que sair da aldeia, ir para a cidade e voltar. E tinha isso de manhã, meio-dia e de tarde, meu esposo tinha que pegar. Meio-dia porque eu tinha que dar de amamentar o bebê. Então, isso foi um dos momentos que ficou mais marcado para mim durante a graduação. Poder conciliar a casa, os filhos, deixar os filhos. Ninguém sabe o que está acontecendo com eles quando fica em casa. Então, mas eu vou lutar, eu vou conseguir, não por mim, pelos meus filhos, pelos meus primos, meus colegas. Então, eu fui em frente, não desisti. Se eu fosse olhar para trás, eu acho que eu tinha desistido, não tinha terminado meu estudo. Mas eu venci, fiquei de cabeça erguida e venci meu estudo, fiz a graduação terminei ano passado, em mês de março. E assim, aí fui desde 2012 que eu sou professora na escola do Carrainê Xananauá. Eu dou aula do primeiro ao ano passado, e aula do terceiro e quarto ano com as crianças. Então, nós cantávamos nossa música, dançava, ensinava eles sempre, no nosso PPP, o Projeto Político Pedagógico, faz com que nós ensinamos metade, tanto do branco quanto o nosso. Mas tem que privilegiar mais o nosso lado. Ensinar eles nossas comidas, as nossas pinturas, o seu significado, dançar com eles, brincar com as nossas brincadeiras. Então, eles desde pequeno também que são o nosso espelho da nossa comunidade, como falamos. Nós, professores, somos espelho da comunidade, temos que trazer para refletir em nós, os nossos alunos. Então, tem uns que querem, desde pequeno, já tem essa vocação de querer lutar pelos direitos dos nossos povos, mas tem outros que querem seguir outro ramo, querem ser médico, mas mesmo assim querem voltar para a sua comunidade, querem ser. Tem uns que querem nem ser professores, porque o dinheiro é muito pouco. mas tem outros que têm essa visão, que querem ajudar a comunidade, quer lutar pelos direitos, quer ocupar seus espaços dentro da aldeia. Então, é isso. Obrigada. Olha aqui quem chegou. Edileuda, também. Eu vou aprender. Xananaua, pássaro azul. Edileuda, a gente está aqui num bate-papo. Estamos aqui com a Adriana Duísa, com a Edilene e Matsuani. Matsuani. Você, Edileuda, qual o significado do seu nome? Fala para a gente. Mas fala, você como mulher indígena, no dia de hoje, que internacionalmente é comemorado o Dia da Mulher Indígena, quais são os desafios da mulher indígena? Como é que você vê? Você também foi para a escola, foi para cá na faculdade? Conte um pouco da sua vida aqui. Nós só queremos saber da vida de vocês. Das experiências, dos aprendizados. Tudo bem, boa tarde a todas. Um ano, Yurakna Erani, Nauakna Edileuda Xananaua. Então, estou dizendo que o meu nome Xananaua é Erani e o meu nome na língua portuguesa é Edileuda. Então, certo. É um prazer estar participando, né, nesse Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Um desafio muito grande para mim foi que eu só estudei na aldeia até os meus 12 anos, porque nós não tínhamos aqui a educação de sexto ao nono, nem do médio. Então, foi um desafio mais grande ainda para mim, porque eu tinha que trabalhar na casa de família, na cidade, para mim me manter. E muitas vezes eu sentia saudade da minha família, desistia e voltava para a aldeia.
E quando eu estava... Então, como a minha idade não dava para continuar no ensino regular, eu fui para os programas. Eu fui para o EJA, eu fui para o telecurso. Então, aí eu conheci o meu esposo em 2004 e foi onde ele me deu o maior apoio. Eu saía da aldeia, ia para a cidade todas as noites de barco, no remo, remando quase 1 hora na ida e quase 1 hora na volta. E quando eu estava concluindo, pouco tempo eu engravidei e eu quase desisto. Ele não quis que eu desistisse, então hoje eu agradeço a Deus segundo a ele. E então depois eu fui escolhida para trabalhar na comunidade como professora do programa Alfa 100 em 2006. E só em 2007 eu fui escolhida para trabalhar com alunos de 6º ao 9º ano, já tinha concluído o ensino médio. Em 2008, abri o vestibular para formação de docente para indígena e eu me inscrevi, consegui, né, eu passei no vestibular e fui para outro lugar, que era Cruzeiro do Sul, Acre, fazia faculdade lá. Então foi um desafio grande, eu saí de casa, minha filha mais nova tinha 7 meses e eu tive que abandonar. Falei para o meu esposo que iria estudar por um bem do nosso futuro, da família. E eu falei, se ele me esperasse 4 anos, nós continuaríamos vivendo como casal. Mas se ele quisesse procurar outro rumo, as portas estavam abertas, né? E ele falou, não, vou lhe esperar, vou cuidar dos nossos filhos. E, então, né, eu fui assim já decidida. Eu digo, eu quero estudar porque é um futuro meu e da minha família. Porque eu não queria que os meus filhos passassem o que eu passei. Toda dificuldade quando eu tinha 8 anos, meu pai adoeceu, até hoje ele tem problema de saúde, então para mim foi muito difícil. E quando eu fui para a faculdade, eu deixei os meus filhos com o pai deles, que eu já tinha 3 filhas e fui. Então o desafio grande foi eu estar num lugar que eu não conhecia, não tinha família, chorava muitas vezes, queria voltar, e ele dizia, não volte porque vai dar certo. E ali eu prossegui. Então lá eu engravidei também. E teve certo tempo que eu vinha, passava 3 meses na aldeia e voltava de novo. E nesse período eu engravidei do meu filho, que hoje tem 8 anos, né? E lá eu conversei com o pessoal da universidade, que eu queria levar ele para cuidar do meu filho, eu ia ter ele lá. Então o desafio eu sofri dentro da sala e quando à noite eu tive ele. Então assim... E esses desafios, para mim, né, só foi me fortalecendo. Eu fui me sentindo uma mulher, assim, guerreira, dentro de tantos desafios. E hoje eu concluí em 2014, continuo trabalhando na comunidade, sou representante de mulheres daqui, sou artesã, sou representante do grupo da minha família. E eu fui uma das mulheres que me formei primeiro dentro da minha família, então eu fui uma inspiração para a minha família. Depois que eu me formei, o meu irmão foi para a minha formatura e disse, um dia eu quero fazer e ser como você, eu quero me formar. E hoje nós já somos 3 irmãos formados, eu me formei em formação docente para indígena na área de ciências sociais, e o meu irmão se formou em pedagogia e outro... Tem 2 em pedagogia e outro em história, e o outro também estudando história e outra fazendo pedagogia. Então, eu fui uma inspiração para o meio da minha família. Então, esse desafio não foi só para mim, como também incentivou outras companheiras, outras parentes daqui da própria aldeia e também da região. Então, eu me sinto assim muito honrada por ter abrido essas portas e a visão de muitas mulheres que não tinham coragem de prosseguir. Muitas vezes se sentiam que pudesse ficar simplesmente cuidando dos filhos. Então, assim, eu mesmo trabalhando aqui, né, a gente planta, a gente colhe, a gente vende, cuida de filho, cuida do esposo, cuida da família, e esse é o trabalho da mulher indígena. Muito obrigada, eu volto já aí, porque você já estou aqui com os olhos lacrimejando, passando um filme na minha frente, tá? Eu também criei 3 filhos sozinha, sou nordestina, e eu olho para trás, eu olho assim,
eu penso, será que fui eu mesmo que fiz isso? Acho que não, mas Nossa. é isso. Oh, meu Deus, olha, é muita história aqui e muita emoção junta. Eu acho que é isso que faz dessas lives da Cantra. Quando a gente diz assim, não vamos fazer nesse sábado, eu digo, merecemos uma folga. Mas depois a gente pensa, não, muita mulher para falar. Se é possível a gente ter esse espaço, então nós temos esse espaço, e como garantia também de dar voz às vozes que às vezes não são escutadas, muitas vezes. Edilene, e você? Qual é o seu desafio em estudar, aí na aldeia? O que é que você está pensando em fazer? Você vai de aldeia em aldeia, ajudando que outras mulheres façam faculdade, vocês se juntam, porque vocês aí, três igual a vocês, vão trazer muitas mulheres para estudar. Pois eu não fui diferente das meninas, né? Porque as meninas tinham mãe e eu não tinha. Então, a minha não foi diferente, entendeu? Para poder estudar. E eu deixei a minha filha de 6 anos cuidando do meu filho de 2, para poder fazer a minha faculdade. E aí, eu deixava eles dois na escola, na mesma escola, colocava eles dois sempre no mesmo horário, deixava a comida pronta para quando ela chegar só esquentar, e ensinei ela a atravessar a rua, entendeu? Comecei a fazer o estágio, né, na minha área, que é biologia, trabalhava num laboratório, e nesse laboratório a gente fazia coletas nas terras indígenas. E aí foi assim que eu fui adentrando o mundo que era meu, que eu não tinha convivido, porque quando a minha mãe morreu eu tinha 4 anos e me levaram para morar com a minha mãe, com a minha avó materna, a mãe do meu pai. E aí nesse período era muito difícil para estudar. Por quê? Porque da onde a gente morava para onde tinha escola era 26 quilômetros. E só poderia ir quem tivesse bicicleta, e eu não tinha bicicleta, e naquela época não tinha transporte. Então, eu fiquei 4 anos na mesma série. Repetindo a mesma série, já no final, já estava dando aula junto com a professora. Que é Porque de tanto que eu estava repetindo, entendeu? Então, eu já estava alfabetizando. E aí, foi quando surgiu a oportunidade para mim ir para Rio Branco, e lá eu engravidei, com 15 anos. E aí, como diz o ditado, sofri o pão que o diabo amassou, né? Porque o meu pai morava a 70 quilômetros, e naquele tempo não tinha comunicação, como tem hoje. Então, eu sofri muita violência doméstica, entendeu? E depois larguei tudo e voltei, entendeu? Para o interior. E aí fiquei 6 anos. Foi quando eu engravidei da minha filha, que hoje tem 19 anos. E ela que cuidou do meu filho caçula, que tem 17 hoje, né? Mês que vem ele faz 17. E aí, dentro desse ir e vir, e sempre com um preconceito, né? Por quê? Porque meu pai era negro e minha mãe índia, e eu nem sou tão negra e também não tenho cabelo liso e não tenho cabelo tão enrolado. E aí, fiquei o meio termo, que dentro do IBGE eu sou considerada parda, né? E até hoje eu me pergunto o que é pardo. Até que eu, na literatura e buscando as minhas raízes, eu descobri que eu sou afro-indígena, né? Por quê? Porque se meu pai é negro e a minha mãe é indígena, eu sou afro-indígena, não tem outra coisa para me ser. Perfeito. Né? Mas é muito importante a gente saber exatamente quem nós somos, né? Olha, gente, aqui tem, eu vou passar para a Adriana, mas tem aqui, deixa eu ler aqui. Começando aqui, que história linda, Edileuda. A Lucilane, a Silvane, cadê aqui que ela botou? Isso é amor, é parceria. Eu acho que é em relação ao companheiro que ficou com as crianças enquanto você abriu as portas, literalmente, para que, se ele quisesse ir, né? Eu pulei aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá.
deixa eu ver aqui. Silvani colocou assim, quero o contato das irmãs Maxiane, e Edilene e Adriana. Essa aqui que é o contato de todas, que é lá da Amigas, quero o contato. Ana Paula, as mulheres indígenas sempre foram vítimas de todas as formas de violência, desde o descobrimento do Brasil até hoje. Lucilane, que história linda de Leuda. Silvani, Suzano, isso é amor, isso é parceria, eu já tinha lido. Edileuda, maravilhosa. Ana Paula, hashtag em defesa dos povos indígenas. Patrícia Medina, Patrícia Medina, essa aqui é a nossa voluntária, tem um dia ou dois de voluntariado, até aqui. Que história incrível, uma inspiração para todas nós. Ana Paula, hashtag em defesa da cultura indígena. Mulher virtuosa e motivadora, apesar dos percalços. Silvani Suzano. Quem mais? Muita coisa. Quanta resistência em uma live só. A Lu. Antônia Pereira Martins. Isso aqui já é para Adriana. Grande Adriana do Isa. Antônia Pereira, novamente. Dona Antônia de Altamira. Essa é uma mulher poderosa também. No dia da Amazônia, nossa reafirmação de luta. Eita, mulherada indígena maravilhosa, Ana Paula. O que mais, gente? Vocês estão... É muita mensagem. A Antônia Pereira. Amazoniza-te. Amazoniza-te. Para todas nós, né? Amazoniza-te. Então, Adriana, olha, eu pensava que ia ser longa a live, mas nós agora já estamos caminhando aí para uns 18 minutos. Falta 18 minutos, mas dá para a gente falar. Adriana, fale mais aí um pouco desses desafios, desse tempo que você tem de militância, quando eu conheci você. Eu já sabia que você trazia um trabalho com os povos indígenas. Então, conte um pouco aí para a gente como tem sido essa experiência, como é que isso tem impactado a sua mudança de vida, se isso impacta diretamente em valores, né? Nossa, conhecer o universo indígena mudou minha vida, né, Eleutéria? Eu acho que muda a vida de qualquer um de nós, assim. Ouvindo, né, as mulheres relatarem suas histórias, eu sempre me dou conta do tamanho dos meus privilégios como uma pessoa de classe média moradora do Rio de Janeiro, que eu sempre tive. E o privilégio maior, na verdade, eu acho, na minha vida, foi ter tido essa oportunidade de sair do Rio de Janeiro ainda muito jovem, com 23 anos, e morar em Manaus, e ali ter a oportunidade de conhecer um Brasil que eu, como carioca, costumo dizer, para carioca da Zona Sul, né, que o pessoal senta na praia de frente para o mar, de costas para o Brasil, muitas vezes, né, sem ter muita ideia do que é essa diversidade brasileira. E eu tive essa oportunidade que foi uma coisa incrível que mudou minha vida. E hoje, eu acho que principalmente na luta das mulheres indígenas, que eu tenho a oportunidade de trabalhar mais proximamente por conta do trabalho que eu faço no ISA. O ISA é uma organização que trabalha em algumas regiões, a gente trabalha na Bacia do Rio Xingu e na Bacia do Rio Negro, mas eu trabalho em Brasília, eu trabalho na relação com o empoderamento da autonomia dos povos indígenas em relação à política. Então, o trabalho que o ISA faz hoje é de contribuir dentro do Congresso, acompanhando as políticas nacionais, indo ao judiciário, apoiar as associações indígenas, as organizações indígenas, quilombolas, extrativistas, na reivindicação dos seus direitos, buscando ajudar a fazer essa circulação de informação e esse empoderamento real, né, no lobby político aqui. E é um universo que hoje me dá muita esperança. Se tem uma coisa nesse Brasil de hoje, nessa situação que a gente está vivendo, que me dá esperança, é a força das mulheres,
né, contando essas histórias com esse sorriso no rosto, com essa disposição para a luta, né? Eu vejo Dona Antônia, que apareceu aí, lá de Altamira, que teve, com todo esse drama que Altamira viveu da construção de Belo Monte, envolvida, né, nessa luta para garantir qualidade de vida para as pessoas, para garantir que a Amazônia seja esse espaço de diversidade que está tão ameaçado, né? Eu costumo dizer, quando eu cheguei em Brasília, para começar a trabalhar acompanhando o Congresso Nacional, o atual presidente foi um dos primeiros deputados que eu identifiquei, porque, inclusive, eu achava que ele era de Roraima, porque ele tinha tantos projetos de lei contra as terras indígenas de Roraima. Ele já naquela época queria desfazer a demarcação da terra indígena Yanomami, ele já naquela época discutia a questão da Raposa Serra do Sol, sempre teve uma fixação nesse assunto. Então, acompanhando essa trajetória, sabendo, né, do que essa visão colonizadora e restrita e preconceituosa, né, que o presidente tem em relação aos povos indígenas, essa trajetória de ver ele virar presidente foi muito sofrida, né? E tudo que está acontecendo agora, que a gente vê, né, os direitos, a própria floresta, a diversidade ameaçadas por essa tosquice que emana do governo, é muito triste, e a gente precisa buscar naquilo que a gente reconhece como resistência, força de resistência real, né, a nossa inspiração e a nossa esperança de que esse tempo vai passar e que nós vamos poder voltar a construir alguma coisa positiva. Então, eu quero só agradecer aqui essa oportunidade de, mais uma vez, estar entre mulheres indígenas que têm histórias e uma força incrível para nos inspirar. Agradecer a Cantra essa oportunidade e ouvir um pouco mais, para a gente aprender mais, que é muito importante. Obrigada. Obrigada. Voltando, Max, eu até o final eu vou falar certo. Maxiane, você quer deixar uma mensagem aqui para as mulheres indígenas e para as mulheres da cidade, as mulheres urbanas, as mulheres negras, as mulheres pobres, as ricas? Não sei se rica passa por aqui, tá? Eu lamento, mas passa pela nossa live, que o nome da instituição é Casa da Mulher Trabalhadora, então isso já tem um recorte. Quem será que vai querer saber o que a Casa da Mulher Trabalhadora faz? Mas muitas mulheres querem saber. O que você deixa de recado para as mulheres que também são urbanas, mas moram, às vezes, em situações muito adversas, têm muitos problemas, enfrentam a violência. Nós aqui estamos mesmo, aqui onde eu moro, nós vivemos aqui, no final de semana passada, de momentos terríveis, de ter que ficar no chão por conta de tiroteio. Sabemos que tem, agora mesmo, lá no portão, acho que polícia e tudo, né? Então, as mulheres também vivem uma resistência muito grande. Mas como criar essa junção de que nós somos todas parentes? Como criar que somos todas parentes, mas parentes, cada uma enfrentando os desafios de não políticas públicas, o desafio de ter na presidência uma pessoa que não tem palavra para o que ele está fazendo, destruindo o país. O que você deixa de mensagem de força e resistência, que é o que vocês mais nos mostraram aqui hoje? Falar para todas as mulheres, para nós mesmos, tanto indígenas quanto não indígenas, como falou, pobre, rica, negra, temos que lutar, não desistir, jamais desistir em momento algum, porque nós somos como a Edileuda falou, somos a inspiração, então nós temos que lutar, batalhar, para reivindicar nossos direitos, porque se nós não ocupar nossos espaços como mulheres, os machistas estão aí. Então, no momento que nós vamos lutar, integrar e reagir contra essas pessoas, eles vão ver o nosso lado positivo, vão ver outras mulheres, vão nos respeitar, vão nos dar valor. Então, como mulher, hoje como é o Dia Internacional da Mulher Indígena, então nós mulheres temos que lutar e resistir pela nossa
como nós somos guerreiros, né? Então, resistir e lutar, e jamais desistir, em momento algum. E sempre andar com a cabeça erguida e jamais desistir. Obrigada, muito obrigada. Edilene, o que você deixa aqui de mensagem? Fale um pouquinho aí, nós temos 10 minutos entre nós. Então, vamos lá. O que você quer deixar de mensagem aqui? Então, vou dividir esses 10 minutos direitinho. Deixa eu dizer. Eu tive na primeira marcha das mulheres indígenas, né, o ano passado, e para mim um ato de união incomparável, porque eu consegui levar 6, sem recurso nenhum, mas a gente conseguiu chegar lá, conseguimos marchar com aquelas 1.500 mulheres, entendeu? E quando a gente estava no meio do percurso, entendeu? É como se fosse uma luz que, como eu falei para vocês, que comigo eu trago muitas vozes. Por quê? Porque é justamente isso, buscar cada dia mais, para quê? Para que cada mulher resistente que eu vejo, para que ela apareça, para que ela seja vista. E dentro desse Dia da Mulher Indígena Internacional, eu quero aqui registrar o meu carinho pela minha sogra. Por que pela minha sogra? Não é mexer, não, é porque, para mim, a mulher mais resistente que eu já vi em toda a minha vida, entendeu? Foi ela. Eu não tive o prazer de conviver, né, com a minha mãe, mas eu tive o prazer de conhecer a história dela, porque ela venceu tudo que vocês possam imaginar, no sentido de... em todos os sentidos, negativo, e hoje, entendeu? Ela continua com o mesmo esposo, entendeu? Com a mesma união, acho que de quando ela começou a namorar com ele. Então, para mim, eu registro isso, entendeu? No Dia Internacional da Mulher Indígena, e também em memória da vovó Iraci, né, que foi quem me batizou por Pacacuru, entendeu? Então, eu trago, quando falo em espiritualidade, a primeira pessoa que vem à minha mente é ela, porque ela me curou, entendeu? Na época que eu a conheci, eu não conseguia dormir, porque eu tinha perdido meu pai, e eu estava entrando num estado de depressão, já estava com 6 meses, e ela me curou com as ervas medicinais, e hoje o meu estudo é sobre parteiras e pajé. Por que sobre a parteiras e pajé? Porque ela era parteira e era pajé. E no dia que eu cheguei aqui para morar, nasceu 2 crianças no mesmo dia, e uma é o meu afilhado, né, que é o filho da Matiani, e o outro é o filho da filha da minha avó. Então, assim, para mim foram sementes que foram plantadas e que eu quero ver crescer, né? Como agroecologista e como bióloga, semente de vida, né? Não só de raiz, não só de planta, mas semente de pessoas. E aonde eu for, eu quero sempre estar buscando para poder empoderar mais mulheres. É isso. Obrigadíssimo. Vou passar para a Adriana as falas para as mulheres, e depois vou deixar a Edileuda encerrar daqui a pouquinho essa live tão forte, tão espiritualizada também, né? A Lucivânia Soares, nossa coordenadora financeira. Viva a diversidade brasileira, viva as mulheres indígenas, quilombolas do campo e da cidade. Um beijo, Viva. Lucivânia, obrigada. Você está aqui. Adriana, o que você deixa aqui para a gente? E o que leva? Bom, eu deixo aqui que eu acho que é essa oportunidade que vocês promoveram aqui desse diálogo com essas acrianas maravilhosas, Xamenaua, que se reproduza, que outros momentos possam vir, que a Cantra ajude a fazer essa ponte entre o conhecimento dessas mulheres, essas experiências tão ricas de vida, e outras mulheres daí do Rio de Janeiro e do Brasil, porque essa troca é muito inspiradora, é muito forte. Nós estamos vivendo um momento em que todos nós estamos nos sentindo meio limitados pela situação que estamos vivendo da pandemia. Precisamos de outros olhares e de inspirações diferentes. E eu tenho certeza que nas mulheres indígenas a gente vai encontrar muita coisa para construir em cima uma perspectiva nova da nossa sociedade. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Edileuda, Edilene Matsiani, Eleutéria, um prazer. Viva a força de vocês. Edileuda, o que é que você quer dizer ainda aqui para nós, nesse finalzinho de live? Edilene, Então, Edileuda, só um segundo, Edileuda. Você não disse o nome da sua sogra, sim. Edilene? O nome da minha sogra é Nã Caxá. Nã Caxá. Muito bem. Parabéns para ela. Obrigada. Edileuda, desculpa, tá? Diga. Vontade. Então, eu agradeço a todas, né, que participaram. É um momento de nós trocarmos a experiência e mostrar para as outras que não tiveram essa experiência, cada uma com suas, mas que é uma maneira de nós continuar, não desistir. Porque muitos que tá aí para nos ajudar é porque quer ver o nosso futuro, quer ver a transformação das mulheres, quer ver nós mulheres ocupando nossos espaços. Então, assim, quero dizer para todas que desistir jamais e lutar sempre. Juntas, unidas, venceremos a toda a diversidade. Isso. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade, né, de a gente estar junto, e como o povo, o pessoal Xananá fala, o povo fala Xavá, Xavá, né, que significa muita luz para todas nós e saúde, Xavá, né, para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Para o mundo, né? Xavá, Xavá. Xavá, Xavá. Queria deixar meu beijo para dona Antônia Pereira aqui, hein? Beijo aí para Altamira. Antônia Pereira, que de novo, acho que ela não escreveu. Bom, o que eu posso dizer aqui para vocês, com uma live dessa tão inspiradora? Desde que nós fizemos o encontro com as mulheres do Norte, do Acre do Norte, que a gente está tentando se organizar para fazer o novo encontro com a professora, que é o curso de mídias. A Cantra fez o curso de mídia, agora nós vamos passar para as companheiras que querem fazer, que é para aprender a usar o StreamYard, que ninguém sabia, agora nós estamos sabendo. Tudo que a gente aprendeu, olha agora, no mês de setembro, vocês que estão interessados, a gente vai abrir inscrição, e vocês aqui se comunicam, coloca na inscrição quais são as dificuldades para participar, para a gente buscar antes as alternativas, tá? Quando vocês receberem aquele formuláriozinho para responder. E também, se for difícil responder, não por compreensão, mas, sei lá, internet, alguma coisa, avisa que a gente pode telefonar e vai fazendo em conjunto as respostas. Bom, eu posso dizer que tem o Paulo Freire já falava, né, que é um educador excepcional, de que você aprende mais ensinando, você aprende mais do que ensinando a outra pessoa. Então, você aprende. E a Cora Coralina disse, né, a poetisa lá de Goiás, Goiânia, que feliz de quem a transfere o que ensina, feliz daquele que aprende. Então, nós temos que considerar felizes, porque estamos aprendendo o que cada uma aqui está ensinando para cada uma. Então, foi uma roda de conversa espiritualizada, uma roda de conversa de aprendizado mútuo, e uma roda de conversa daquelas, eu acho que inesquecível, inclusive porque tem um galo ou uma galinha, galo? O galo. Eu acho que queria também dizer alguma coisa para nós. Agradeço aos que estão aqui assistindo, nós vamos colocar lá no nosso YouTube, vamos de novo estarmos juntos em outros momentos, a Canta não vai separar de vocês, eu particularmente, e aí nesse dia tomar um banho, tudo que eu estou precisando, porque a cidade adoece mesmo a gente.
Acho que essa forma de vida, eu acho que a Covid vem para mostrar para a gente, olha, não tem condição, vocês vão morrer mesmo desse jeito, estão acelerando, porque a forma de viver é muito complicada. O que eu posso terminar com o quê? Vamos terminar com o quê? Xavá, xavá? Xavá, xavá. Xavá, xavá. Xavá, xavá. Tchavá, tchavá. Xavá, xavá. Tchau, tchau, gente. Muitíssimo obrigada. Lu, muito obrigada. Wanda, muito obrigada de novo. Mais uma associada mandando aqui que está contribuindo. Estamos juntas. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.